Começando aqui com vocês. Feliz demais, de novo, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Vamos lá, essa palestra, pessoal, ela veio assim de uma necessidade enorme minha de entender como é que a gente vai lidar com as redes sociais daqui para frente, né? Então, nos últimos meses, essa pergunta tem aparecido para mim com muito mais frequência, tanto na minha cabeça quanto em coisas que eu estou lendo. Tenho lido muito sobre o futuro das redes, sobre como a gente está lidando com essas mudanças, principalmente com a IA, com as alterações que a gente está percebendo no mundo digital. Então, qual é o futuro das redes sociais? Por quê? Porque a gente está cansado da rede social, a gente já percebe que muitas coisas estão se perdendo ali no dia a dia, já não é mais como era antigamente, né? E a pergunta sempre é: aonde é que a gente vai agora conseguir se conectar novamente, sendo que as redes já não estão mais sendo esse lugar? Vocês estão percebendo, eu também, eu acho que até vocês podem também comentar o quanto vocês estão percebendo, justamente o quanto é, não dá mais para fazer tantas conexões profundas com as pessoas nas redes sociais, né? E a gente está dentro de um sistema hoje que eu enxergo que já não está mais servindo para nós, e a gente não, ao mesmo tempo, a gente não consegue saber qual é o próximo passo ou o que fazer no lugar disso. Só que por isso que eu resolvi fazer essa palestra, porque eu acho que algumas mudanças já estão começando. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Ou seja, eu não estou aqui para trazer o apocalipse, eu estou aqui para trazer um pouco das visões positivas e das coisas legais que eu estou percebendo de movimentos positivos para a substituição das redes sociais, né? Então, eu vou trazer algumas perguntas, para compartilhar o que eu tenho observado, o que eu tenho estudado esses últimos meses. Mas antes da gente ir para frente, é que eu quero saber se vocês pudessem colocar aqui uma palavrinha no chat, né, que descreva qual é a relação que você tem hoje com as redes sociais, que palavrinha seria essa? Vocês coloquem aqui para eu dar uma lidinha. Qual é o sentimento de vocês com as redes sociais? Contraditória, cansativa, vitrine, boa, boa, Valesca. Ambígua, necessária, impotência, sim. Amor e ódio. Estamos juntas, Gabi. Excesso de informação, ranço e dependência. Não gosto, mas é necessário. É isso, né? Então, hoje eu quero conversar com vocês muito sobre um lugar de possibilidade mesmo, tá, pessoal? De entender melhor o nosso entorno e o que está acontecendo, para a gente conseguir voltar a gerar vínculos e conexão com mais autonomia, né? Eu percebo que a gente tá chegando num limite e a gente quer uma liberdade de se conectar e de falar sobre o que a gente quer falar em lugares mais seguros e controlados. Então, eu acho que hoje eu vou trazer essas visões aqui para vocês, que eu tô super empolgada. E se tudo que eu falar aqui parecer muito pessoal, é porque é mesmo, tá? Então, eu quero me apresentar rapidinho. Eu vou guiar vocês nessa conversa de hoje. Eu sou Ana Fragoso. Acredito que a maioria de vocês já me conhece, mas venho 8 anos já ajudando empreendedoras solo a terem negócios autorais que se sustentam no longo prazo, né? E nessa caminhada minha, eu fui percebendo que para a gente ter um negócio sustentável no longo prazo, esses negócios não podiam mais só depender de performance nas redes sociais. E eu tentei fazer esse caminho, né? Quem me acompanha muito de perto sabe que eu tive muitos anos dentro do Instagram. E a plataforma chegou um momento que, por causa das mudanças normais dela mesmo, dos algoritmos, das regras que a gente conhece bem, ela parou de me dar resultado. E eu fui lá, teimosa, né? E contratei uma social media maravilhosa para fazer um monte de coisa comigo. Ela não fazia nem para mim, ela fazia comigo. E eu fiz tudo que a plataforma esperava, né? Supostamente o que a plataforma esperava, né? Eu fiz o calendário de conteúdo,
Eu fazia os reels, os stories, eu tinha uma estratégia, eu tinha muita consistência, eu postava 3 vezes por semana, com uma legenda super legal, os hashtags, fiz tudo isso por muitos meses e não foi suficiente. E eu lembro que isso me deixou muito mal. Eu fiquei me sentindo completamente obsoleta, comecei a duvidar da minha própria capacidade de fazer conteúdo, duvidar da mensagem que eu estava querendo passar, se aquela mensagem era realmente importante, porque as pessoas não engajavam, né? E quando eu fui entender melhor esse meu sentimento, e o que estava acontecendo, eu percebi que o problema não era eu, especificamente, nem minha mensagem, mas era o lugar que eu estava escolhendo colocar os meus conteúdos. Era um problema, era o lugar, né? Um lugar que não dava a devida importância para o meu conteúdo, que não gerava as conexões que eu esperava com as pessoas. Então eu nesse momento, quando eu percebi isso, eu decidi que, tipo, a minha criatividade, minha energia, tudo que eu fazia para aquela plataforma, eu ia fazer para outros lugares. Eu não ia mais usar essa energia num lugar que não me dava uma resposta. Então eu saí do Instagram, né? Comecei a investir em outros lugares, muito mais alinhados comigo, com meus valores, com meu ritmo de vida. E eu acho que aqui muitos de vocês estão sentindo esse mesma tirada, assim, do tipo, será que eu tô aqui fazendo? Será que não dá pra ficar melhor? Será que é isso mesmo? E tentando buscar o próprio caminho. E eu acho que é só o fato de vocês estarem aqui e querendo buscar novos caminhos já é uma coragem enorme de todos vocês, né? A gente tem uma dependência condicionada de rede social, e é necessário olhar para isso e entender quais são os melhores caminhos para nós, né? Então, eu acho que a gente conseguir escolher um caminho com mais consciência, começa sempre olhando para nós mesmos, olhando para dentro, para o que faz sentido para nós, mas com algumas luzes que vêm de fora. Então, essas luzes que vêm de fora, sou eu aqui com essa palestra para vocês, com essas luzes que vêm de fora, para ajudar vocês a se guiar aí nessas decisões que vocês querem tomar em relação às redes sociais de vocês, em relação à presença digital de vocês, tá bom? É bem por aí. Gente, podem ir falando comigo aqui no chat, que eu tô vendo o chat aqui em tempo real. Fiquem super à vontade, tá bom? Então, a pergunta é essa, né? Então, beleza, se postar o tempo todo já não funciona mais, o que que a gente faz agora? Eu acho que a gente perdeu um pouco o guia, né? Quando postar não serviu mais, não tá servindo mais muito para muita coisa, a gente se perdeu nessa questão do que fazer, né? A pergunta que não quer calar é essa, o que a gente faz agora? E eu vejo muita gente chegando e perguntando para mim, falando mesmo, relatando, né? Eu me esforço tanto, faço. Todas as carinhas que eu conheço aqui, que eu sei, todo mundo tá postando, eu vejo os posts de vocês, né? E essa pergunta e esse sentimento de eu me esforço tanto, mas parece que ninguém vê, é muito do lugar de tipo, eu já fiz demais, sabe? Tô meio cansada de fazer e não sair nada, né? Então, eu enxergo que nós chegamos no esgotamento digital e eu tinha esse sentimento de que era eu e algumas pessoas, sabe? Eu tinha esse sentimento de por eu ser geração X, né? Por eu ter vivido muitos anos de uma internet mais roots, que hoje a internet tava, né, tava quebrada, tava ruim, então não era boa. Eu achei que era uma questão geracional, tudo. E aí eu comecei a estudar e olhar para fora, como eu falei, as luzes externas, né, que vão guiando também o nosso caminho. E eu fui chegando na conclusão de que o nosso cansaço, pessoal, ele é coletivo, tá? É muita gente sentindo isso. Então, eu queria trazer para vocês esses dados de uma pesquisa recente que foi feita agora em 2025 pela Vox Media, né? E trazendo esses sentimentos das pessoas em relação à internet como um todo. Mas é interessante aqui esse recorte. A gente usa a internet basicamente para duas coisas: para buscar informação, então Google, YouTube, a gente usa para isso,
e para se conectar com outras pessoas, que são as redes sociais. E aí, quando a gente olha para esses dois comportamentos nossos dentro da internet, então você tem o comportamento de busca e o comportamento de conexão. A gente já percebe que as pessoas estão mudando o comportamento delas, né? Então perceba que já 66% das pessoas entrevistadas ali acham que a qualidade da informação que elas recebem pela internet está se deteriorando, ou seja, elas já não confiam mais nas informações que elas estão recebendo pela internet, né? Elas confiam mais nas pessoas e nas comunidades que elas frequentam, nos grupos ou o que seja, do que realmente o que está ali no Google ou o que está no YouTube. E mais da metade da geração Z, você vê que não é uma questão geracional minha, geração X. Geração Z e os millennials também estão deixando de usar o Google para obter respostas. Eles já vão em outros lugares para encontrar informação. No caso, eles estão indo muito para a inteligência artificial. Quem está acompanhando isso sabe, né? Então, essa, quando eu vejo dados assim, eu começo a me perguntar justamente isso. Então, se a gente não busca mais informação do mesmo jeito, como é que a gente está buscando informação? Como é que a gente está suprindo essa necessidade? O que é que está mudando na nossa relação com a internet? E a gente olha para os dados relacionados à conexão. A gente também percebe uma mudança de percepção das pessoas. Então, as redes, as pessoas descrevem estar na rede como me sinto um número dentro de uma máquina, é só anúncio atrás de anúncio, é como se eu fosse apenas um dado esperando para ser vendido. As pessoas se sentem menos conectadas comparado com 5 anos atrás, quando elas entravam nas redes. Então, o que antes era uma ferramenta para nos ajudar a nos conectar, que a promessa era essa, passou a transformar a gente em produto. A gente virou o tráfego, a gente virou dado, a gente virou métrica. Então a gente hoje é uma parte dessa máquina, né? Que é o principal alimento que a gente dá para ela, é o nosso próprio conteúdo, que a gente ao mesmo tempo cria e consome. Então, é uma coisa muito louca pensar nisso. E aí, essa pergunta para a gente refletir agora aqui em conjunto, que é quando que foi a última vez que você teve uma conversa com alguém que te tocou e te transformou, né? E essa conversa aconteceu aonde? E provavelmente ela não foi dentro de uma rede social mais. Então é por isso que a gente está aqui, mais e mais pessoas estão começando a questionar e repensar. Será que esse modelo ainda faz sentido? Ou seja, a gente já está sentindo esse cansaço muito mais do que antes. E as plataformas que prometeram para a gente conexão e informação, elas já estão falhando, elas estão falhando em nos entregar isso. Então, a promessa das redes era muito simples, que era ajudar a gente a se conectar, a se expressar melhor, a se informar. E hoje a gente já percebe que não é mais assim. Nós estamos mais sobrecarregados, mais sozinhos, né? E essas tecnologias que vieram para ajudar a nossa vida e facilitaram bastante em vários momentos, elas agora percebo que elas estão começando a dificultar a nossa presença e conexão. É mais difícil passar pelos algoritmos, é mais difícil passar pelo filtro, é mais difícil chegar nas pessoas. E aqui fica essa minha pergunta também. Então, muitas perguntas eu vou fazer para vocês hoje para a gente refletir, né? E, e agora, eu acho que a gente não tem que se perguntar muito, e agora? O que é que o que a gente faz dentro das redes? O que a gente tem que se fazer é o que tipo de presença que a gente quer ter e cultivar fora delas. Como é que a gente cria esses lugares? Porque quando a gente começa a se desconectar, dependendo menos das redes, para gerar essas conexões, a gente começa a poder imaginar o que é que pode nascer no lugar desse sistema que hoje está colapsando, certo? Então, deixo vocês um pouquinho com esse pensamento. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Tá fazendo sentido? Podem me dar um oizinho no chato? Fico feliz. Sim, obrigada, Lu. Obrigada pelos coraçõezinhos. Sim. Então, tudo isso para dizer que esses movimentos que eu estou enxergando, eles são uma oportunidade nova para nós.
Então, por isso eu fiquei tão emocionada de ter tantas pessoas se inscrevendo nessa palestra, porque eu realmente enxergo que nós somos as pessoas que estamos ativas no mundo hoje, né? Trabalhando, tendo entregando o nosso fazer, estando presente em redes sociais, na internet. E a gente tem essa possibilidade de reconstruir a internet e as nossas redes de conexão de outras formas. E toda a crise e colapsos abrem novas portas. Nós estamos num momento de saturação, num momento de dispersão, mas, ao mesmo tempo, é um momento de novas ideias, de novos espaços e de perguntas surgindo. Então, eu também. Outra pergunta de reflexão para vocês aqui nesse momento é o seguinte: se você pudesse apagar tudo e recomeçar a sua presença digital do zero, o que que você manteria? O que que você deixaria para trás? Né? O que é que você sente que já não cabe mais no que você faz, que você gostaria que fosse diferente? E entenda que nós somos agentes que podem mudar o que está acontecendo agora. Então, um dos meus maiores apelos aqui para vocês hoje é que nós somos as pessoas que estamos fazendo a internet e as redes sociais como elas são hoje. E a gente precisa começar a talvez mudar como a gente lida com elas, trazer novas ideias, novos formatos, para que isso melhore para todos nós, certo? Então, o que eu acho muito legal é que nós continuamos sempre buscando conexão. Então, isso nunca vai mudar. Ponto principal do que eu tô falando aqui hoje é isso. Não importa o formato, o ser humano está buscando conexões com outros seres humanos. A gente vai falar um pouquinho de IA lá mais pra frente, mas por isso que a IA não vai conseguir substituir vários lugares, não vai ter como. A necessidade de vínculo, a necessidade da gente ser escutado, de compartilhar alguma coisa legal. Isso é muito humano, isso é muito constante, sempre nas nossas vidas. Então, as redes trocaram a conexão por métrica, por likes, por alcance, e a gente se perdeu. Então, agora, eu fico super feliz, de novo, vendo esses movimentos fora, né, acontecendo, as pessoas olhando para isso que o nosso desejo de conexão continua intacto. Esse dado, quase 80% das pessoas querem ter experiências e ver interesses compartilhados no que elas fazem. Elas não querem estar sozinhas consumindo conteúdo, elas querem consumir com outras pessoas, debatendo, falando, elas estão em busca de confiança e rede de apoio, né? As pessoas querem confiar, elas querem apoio, elas querem estar entre pessoas que têm interesses compartilhados. E a gente está, aos poucos, né, redirecionando esse desejo para espaços que realmente permitem que isso aconteça. Porque as redes não são mais esse lugar. A gente já existem os movimentos, vocês já percebem que as pessoas estão saindo, levando as conexões para outros lugares, né? A gente está vendo mais eventos presenciais, a gente está vendo mais grupos se formando, existe essa vontade de conexão maior. E aí, essa pesquisa que eu estou mostrando para vocês, ela fez essa pergunta: como os grupos online se comparam aos grupos presenciais nos seguintes aspectos? Então, entre online e presencial, onde que realmente esses vínculos se formam, né? Então veja aqui, ó, as pessoas acham que o grupo online é melhor para compartilhar experiências, para se divertir, para fazer a diferença, construir laços fortes. E quem curte o presencial, né, é para aprender novas habilidades, vale o tempo investido que ela tá ali, porque ela tá realmente se encontrando com as pessoas. É uma forma mais rica de conexão. E é bacana esses dados porque eles mostram que dos dois lados, independente, né, do formato, mais da metade das pessoas esperam que os grupos sejam uma forma de construir laços fortes e uma forma mais rica de criar conexão. E é isso que faz com que esses espaços funcionem.
eles têm esse lugar de confiança e de cuidado. E aí a gente entende que o que sustenta uma comunidade, gente, eu não estou falando aqui de comunidade só comunidade online, que você vai lá e você tem as pessoas, tô falando de comunidades mesmo de conversas, de conexões, de trabalhar em conjunto, de troca, né? Qualquer coisa que você faça junte pessoas, já entraria como alguma comunidade com conexão. O que sustenta uma comunidade digital viva é essa confiança, o respeito mútuo, né? Plataformas que têm uma interação é, mais que proporcionam essa interação diária, as comunidades online que prosperam com uma estrutura e segurança por meio de diretrizes claras, ou seja, também a gente não quer um espaço livre, faça o que você quiser. A gente quer espaços é, trabalhados, né? Onde a gente consiga, a pessoa consiga olhar para o que a gente tem que falar, a gente ter essa, esqueci a palavra agora, mas essa o contato da pessoa que é dona dessa comunidade, trabalhando com essas pessoas, trazendo essas informações. E hoje, obrigada, moderação, Aline, obrigada. A moderação humana, né? Então, nós precisamos ter essas estruturas rodando para que essa conexão aconteça. E aí, o que é muito interessante, o que ancora tudo isso é o conteúdo ainda. Então, de novo, o conteúdo hoje, a gente está lá criando conteúdo para rede social, para fazer post, mas veja só que interessante o quanto que o conteúdo importa dentro de espaços onde a gente está em comunidade, né? Então, durante muito tempo, o conteúdo foi medido por alcance, por quantas pessoas viram, quantas clicaram, quantas curtiram. E a gente está percebendo hoje essa virada que, que as perguntas que são mais corretas para a gente se fazer é quem está voltando quando eu falo alguma coisa, quem que tá sempre voltando aqui? Quem tá ficando comigo nessa caminhada, né? Quem se importa com o que eu tô falando? Então, a nova forma do conteúdo já não é, a nova moeda, vamos dizer assim, do conteúdo já não é mais clique, nem visibilidade, nem nada. É pertencimento. Então, as pessoas querem sentir que elas são parte de algo mesmo quando elas não estão interagindo loucamente com aquilo. Olha que interessante essa visão de como, mesmo sem interagir, eu me sinto parte. Ou seja, as pessoas participam só lendo e mesmo assim elas se conectam porque o que está sendo dito ali significa muito para ela. Tá ligado com quem ela é, com os valores que ela tem, né? O conteúdo bom é o que me faz ficar. 78% das pessoas valorizam um conteúdo de alta qualidade e relevante, tá? E 90% dizem que o senso de pertencimento forte depende de um conteúdo que represente seus valores e interesses. Então, para vocês refletirem, o que é que o seu conteúdo tem expressado hoje sobre você, sobre o que você acredita, sobre os seus valores, sobre aquilo que move você e pode mover outras pessoas. É porque quando o conteúdo representa quem a gente é, ele vira uma ponte. Ele não vira só vitrine. Ele vira uma ponte para um lugar que você está criando, para um lugar que você está construindo e onde as conexões possam acontecer, né? Vou falar aqui o comentário da Greta. Na área da psico, noto que isso é bem expressivo. Os clientes não interagem e nem seguem, mas vêm através dos conteúdos. Exatamente. E aí, Greta, qual seria um lugar seu onde eles possam entrar, onde eles possam fazer parte e beber da fonte que você está trazendo de informações, de conhecimento, de valores, para que eles sintam essa conexão e esse vínculo com você. É muito interessante pensar o conteúdo nessa nova perspectiva e entender como que a gente pode elevar exponencialmente o nível das coisas que a gente vê na internet, o nível do quanto que a gente pode realmente ajudar as pessoas com o que a gente faz, né? Então, o conteúdo
certo? Vai criar comunidade, vai criar vínculo, vai criar autonomia, né? Mesmo quem não comenta tá lá vendo, mesmo quem não interage tá absorvendo. Ele não vai, esse conteúdo não vai servir mais para atender algoritmo, ele vai servir para nutrir uma relação com as pessoas. E é nesse tipo de conteúdo que a gente constrói nossa autoridade, nossa liderança de pensamento com mais consistência, né? E aí, a partir dessa lógica, a internet começa a mudar a forma. Eu acho que o mais espetacular para mim de poder acompanhar essas pesquisas, esses estudos, é perceber esse novo formato se moldando ali ao vivo, a gente vendo a coisa acontecendo ali na hora, as pessoas saindo das redes, indo para outros lugares, criando conteúdos mais bacanas, de maior qualidade, newsletters, né? Criando espaços de discussão como a Milena, que faz o evento dela presencial, que eu vou, falando sobre conversas difíceis. Então, todos esses lugares são muito mais potentes do que a gente tá numa rede social, né? É, isso para mim é muito importante. Eu vou tomar um golinho de água, mas só para fazer o. Hum. Então, o conteúdo é ainda a principal forma, gente, da gente criar vínculo com as pessoas. Né? Então, colocando a nossa energia nos lugares que valem mais a pena do que só numa rede social. Então, criar menos, com mais intenção, com uma estratégia de sustentabilidade no longo prazo. Então, o conteúdo certo vai criar comunidade. E ainda que ainda é um conteúdo que educa, mas agora sem depender dos algoritmos. Então, espaços onde você consiga chegar mais diretamente nas pessoas, sem você precisar atender filtros e algoritmos e esse tipo de coisa, tá bom? Então, a gente tá aqui vivenciando essa minha visão, né? O início da internet intencional. A gente tá A pesquisa mostrou que 86% das pessoas que responderam ali querem espaços digitais menores e mais significativos. Ou seja, ninguém mais quer ficar lá no meio do bolo da rede social tentando achar alguém ou se achar, né? 91% se sentem mais conectados em grupos pequenos com propósito em comum. Então, tenham essas informações para vocês na hora que vocês estiverem pensando que formato vocês têm que dar para um novo serviço, ou o que vocês querem, onde vocês querem participar, onde vocês querem colocar o tempo de vocês e a atenção de vocês dentro do mundo online, né? Então, entender que olha só, mais da metade das pessoas acredita que uma comunidade não deve passar de 200 pessoas, para todo mundo se conhecer, né? Onde cada um reconhece o nome de quem tá ali, cada rostinho, cada história, né? Eu vejo que é um retorno mesmo ao essencial. A gente ter conversas com contexto, uma presença com mais propósito, trocas de verdade ali, peer-to-peer, trocas reais. E essa que é a grande mudança para mim. A gente não tá. Eu não vejo que as pessoas estão fugindo da internet ou das redes. Eu só vejo que elas não querem mais estar na internet como ela é hoje. E aí é o nosso trabalho aqui, eu acho. Eu assumo como parte do meu trabalho criar essa internet como eu gostaria que ela fosse hoje, né? Então, vocês que estão aqui, vocês já fazem parte de algum espaço menor, onde vocês se sentem mais você, que vocês se sentem mais acolhidas, né? Coloca aqui no chat o nome desse espaço que vocês participam e o que que vocês acham que torna esse espaço especial, porque são esses lugares que vão ser o futuro, o lugar onde a gente vai poder trocar com mais verdade, com mais alegria. Coloca aqui pra gente ver um pouquinho os grupitos que vocês fazem parte. Que depois eu vou lá olhar também, tá? Eu também quero participar dos grupitos que vocês participam. Ana, posso Hum, fazer uma pergunta? sempre, Mônica. Tudo bom, querida? Tudo jóia. Parabéns Fala. até aqui.
Eu venho de um outro lugar. Fala. Você tá falando desse movimento das pessoas saindo. Eu nem entrei, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu não me sinto estando nas redes, com Tá, exceção do WhatsApp, que é um lugar que eu uso bastante. Mas lá é onde eu estou participando de alguns grupos desse jeito que você está descrevendo. certo. Por estar dentro do WhatsApp, ele se enquadra nisso que você está falando, ou Com teria que estar certeza. num outro lugar? Não, com certeza. Mo, eu não tô aqui para inventar roda nenhuma. Eu tô aqui para dizer que as pessoas estão sedentas, Mônica, por espaços onde elas possam ter vínculos. Então, grupos de WhatsApp, de trabalho, de troca, até o próprio grupo que você me convidou para fazer parte, que eu tô adorando, são grupos nesse estilo que eu tô falando, sabe, Mônica? São lugares onde a gente não vai sentir a necessidade de estar numa rede social para suprir essa nossa necessidade de vínculo mais. É isso que eu estou tentando trazer aqui para vocês como uma visão. A gente vai começar a suprir essa necessidade de conexão e vínculo em lugares menores, em lugares como grupos de WhatsApp, como comunidades, como eventos menores, né? Como eu fui também conhecer a Pedrina no Conexão, em eventos onde a gente consegue se estar mais presente, entende? Faz sentido, amiga? Eu estou super feliz, porque eu estou me sentindo na vanguarda. Eu falei, já estou Você nesse está na lugar. vanguarda, definitivamente. Eu não me desgastei lá na rede social, Ah mas lá, cansei de ouvir gente falando, você tem que estar, porque se você não tiver, você não existe. ah Eu falo, lá. não, gente, eu existo sim, eu só não sou tão vista, mas eu existo. E A Mônica é resisti resistência. bravamente a não entrar, porque senti que lá não era lugar para mim. Tá vendo? E aí, quando você descreve isso daqui, eu falei, nossa, isso aqui eu já estou vivendo. Eu estou em poucos grupos, mas E grupos que têm essas qualidades que você está trazendo. Mas que como eles estão maravilhoso. dentro do WhatsApp, aí, e o WhatsApp é considerado uma rede social, é aí que dá um nó, né? Então, não é a questão da onde estão, mas da Isso, qualidade que eles têm. Acho que esse que seria exatamente. a questão, né? Exatamente. Só que antes, Mônica, é isso que você está narrando, que é muito específico, é muito claro. Antes, as pessoas não davam uma atenção ou uma atenção mesmo para espaços como esses que a gente está agora percebendo que estão surgindo mais, e estava todo mundo querendo estar dentro das redes sociais, que é esse movimento das pessoas te falando, você tem que entrar, você tem que estar lá, nananana. E hoje está acontecendo o inverso, então você está sim na vanguarda, porque o inverso está acontecendo, as pessoas estão cansadas de ficar na rede, porque é muita propaganda, não acha ninguém, o que eu posto ninguém vê, o que eu quero ver eu não vejo, porque não chega. Então tem todos esses filtros rolando. Então, como é que eu tenho acesso a informações, a debates, a trocas de qualidade sem a mediação do algoritmo? E aí entram esses grupos menores que você está falando. Então é muito real esse sentimento. E eu fico feliz por nós, amiga. Porque apesar de eu ter estado nas redes, eu também já olhei e falei, então agora chega. Agora para mim chega, não quero mais. E aí agora eu tô fazendo outros caminhos. Então, o pessoal tá colocando aqui vários grupinhos legais. A Késia tá aí, Késia querida, né? Espaços digitais, a Lu falou. Acho difícil ter o sentimento de segurança. Tá vendo? Luciane Costa, Lu, como é que a gente pode, como é que você pode criar esse espaço então? Uma das coisas que me guia muito aqui, pessoal, é assim, os espaços que eu frequento e que aí eles não têm alguma coisa que eu quero, eu penso, eu vou criar esse espaço com essa coisa que eu quero. Eu, tipo, eu não fico esperando aparecer o espaço com a coisa que eu quero. Eu vou lá e falo, quer saber? Eu quero isso aqui no meu espaço, então eu vou criar um espaço que tenha isso. E eu vou, quero muito fazer, que eu ainda não tive né, férias escolares estão começando. Quem tem filho sabe, eu tô nesse momento, mas eu ainda vou fazer um evento. Tá, Pedrina? Vou fazer um evento. Pessoa, presencial, do jeito que eu quero.
Do meu jeito. Ai, que demais! Participo de um grupo de arte terapia que é incrível. Olha lá, tá vendo? Eu sou apenas eu, adoro. É isso, gente. Onde estão esses lugares? E se a gente não acha esses lugares, criemos. Criemos esses lugares. Nós somos muito potentes, nós temos muito acesso a muitas ferramentas. Nossa, como cria, Mariana? Convidando as pessoas. Vamos debater sobre esse assunto? Se junta aqui no meu grupo de WhatsApp para a gente falar sobre isso. Tenho certeza que se você convidar umas 5 pessoas, você vai conseguir, com certeza, começar esse primeiro grupinho de como quebrar, né? Falar sobre assuntos que são relevantes para você. A Mi colocou, foi assim que criei o Conversas Sinceras, uma roda de conversa presencial para a gente conversar sobre a vida real sem pressa, sem filtro. É isso. Bora fazer acontecer, viu? Depois cresce. É isso, Val. 5 pessoas, amiga. Precisa de um grupito para falar, gente. Vamos falar desse assunto? Beleza, então. Só que aí que acontece? Também teve voltando aqui, né? Quando a pesquisa também falou sobre a IA. Então, o que que acontece com a IA em tudo isso? Então, todo nesse movimento, você pensa, puta, mas está rolando a IA ao mesmo tempo. Está. Então, ela já está entre nós, né? A IA, ela já está criando tudo, texto, imagem, vídeo. E isso preocupa as pessoas. Olha só, 81% das pessoas dizem estar preocupadas com a dificuldade de saber se o conteúdo nas redes é gerado por IA ou por um humano. Ou seja, as que quase metade delas prefere participar de comunidades que não permitem conteúdo gerado por IA, especialmente entre os boomers. Os boomers são o pessoal, né, 60 a mais hoje agora, né? Então, esse dado tava lá, eu só coloquei aqui. E as pessoas aceitam a IA para facilitar um pouco a moderação, mas não como substituta da interação real. Que é aquela saco daquele WhatsApp quando você manda um oi e vem uma respostinha de robozinho para você do ai, que nervoso quando isso acontece. Eu odeio. Então, é o que tá o medo das pessoas que estão buscando conexão e vínculo é justamente não saber se aquilo que está acontecendo ali é real, se tem uma pessoa ali mesmo falando com ela, né? Elas, a gente ainda prefere a moderação feita por humanos, a gente prefere ainda participar de comunidades com mais alma, com mais escuta, com mais verdade, né? E ninguém quer ser atendido por um robô. Então a IA, ela é interessante para dar um suporte, mas não substitui nunca esse nosso desejo de conexão, esse nosso desejo de vontade de falar. Ah, ah lá, vocês estão batendo papinho no chat, eu tô amando. Adoro. Batam papinho no chat. Tô mandando. Então, pessoal, e aí, tudo isso para dizer para vocês que eu tô feliz da vida, porque nós que temos negócios autorais, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Chegou a nossa hora. O nosso trabalho vai valer mais. O que a gente fala vai ter mais eco, vai ter mais, vai ter mais recepção, né? As grandes redações já de jornalismo, o New York Times, isso já estão descobrindo que os KPIs não podem ser mais só sobre alcance, visibilidade e engajamento. O novo KPI vai ser pertencimento. Ou seja, o quanto que a pessoa se sente parte dessa sua fala, desse lugar que você criou, dessa comunidade que você está escrevendo. E o formato, respondendo de novo a Mônica, é irrelevante. Pode ser uma news, pode ser uma comunidade no WhatsApp, pode ser o seu blog que toda semana ou todo mês está trazendo algum texto interessante que ressoa, que faz a pessoa pensar, que faz a pessoa entender por que que ela está vivendo aquela situação que ela está vivendo, né? Então a gente tem que entender já que as pessoas querem ser leais a coisas que significam muito para elas e quem constrói isso com consistência e com uma identidade, com essa presença, vai sair na frente.
Os negócios autorais, que são os nossos negócios, que nascem do nosso repertório, do nosso conhecimento, da nossa história, das nossas escolhas, eles vão ter muita vantagem daqui para frente, porque eles são impossíveis de serem copiados. Eles são impossíveis de ter outro igual. Vai ter um lugar para cada um. Eu tô mega otimista. Então eu tô falando isso para você porque eu estou realmente otimista. E estamos nesse momento onde o autoral vai ser o que vai se destacar e vai ter muito sucesso. E aí, isso está nas nossas mãos, pessoal. Eu acho que a gente não tem mais que ficar esperando ou cobrando que as plataformas mudem ou que a gente tenha que mudar o algoritmo. Eu acho que nós estamos aqui para fazer a nossa parte, do nosso jeito, criando os nossos espaços que respeitam o nosso tempo, a energia e a atenção das pessoas, né? Montando esses pequenos grupos que substituem as grandes audiências, gerando conexões, gerando networking, cultivando conversas que realmente importam, que impactam a vida das pessoas, né? A nova internet vai ser feita de pequenos espaços compartilhados com intenção. E isso começa aqui com a gente, com escolhendo bem, né? Escolhendo com bastante critério aonde realmente a gente quer estar, com quem a gente quer caminhar, quem a gente quer do nosso lado, compartilhando o que a gente quer falar, agregando ao que a gente está falando. Quem que tá ali braço a braço, né? Como a gente fala em espanhol, codo a codo ali do nosso lado, trabalhando para o mesmo caminho, né? E como é que a gente vai construir algo incrível com o que a gente já tem? Então, esse é o meu convite para vocês hoje, para olhar para isso com muito otimismo, com o sentimento de agora chegou a vez de quem quer conversar de verdade, com profundidade. O mundo está pedindo isso, né? As pesquisas estão aí mostrando que o mundo está pedindo isso. E eu não quero acabar essa conversa aqui, então eu quero convidar vocês para assinar a newsletter, né? Eu vou colocar depois aqui no chat todos os links para vocês. É, deixa eu ver se eu já consigo colocar aqui os links para vocês assinarem a minha newsletter. Quem não veio pela newsletter, venham por favor para a minha newsletter, que ela é semanal, né? Também quero que vocês sigam o podcast, o Empreenda Leve, onde eu falo muito sobre esses assuntos. Tá aqui também, coloquei o link para vocês. E claro, vou também, posso deixar de falar do meu trabalho, que é também preparar e acompanhar esses negócios autorais, para não depender das redes sociais, para criar esses espaços próprios. Então, quem tem um negócio autoral aqui está buscando essa visibilidade, essa autoridade, né? Eu posso ajudar. Eu tenho a mentoria Slow Marketing 360, que é uma mentoria de 3 meses, onde a gente trabalha todas essas frentes de como criar os seus lugares, o seu universo, né? E tenho assessoria também, que é um acompanhamento para você, para a gente trabalhar juntas e entender. Você me ter ali do seu lado te falando, ó, vai por ali, vai por ali, vai por ali, pode fazer, né? Uma coisa bem motivacional mesmo. E eu vou deixar também aqui o link para vocês, tá bom? Do meu, da mentoria e da assessoria para quem ficar super à vontade de ir ver. E eu agradeço vocês por hoje. E aqui tem esse último slide que eu vou mandar para vocês. Esses links são de coisas que eu li, que eu tô vendo, né? Tem a pesquisa que eu botei aqui os dados para vocês. É uma pesquisa super completa. Vale muito, muito a pena dar uma olhada nessa pesquisa, até para olhar com o olhar de vocês, né? Cada um na sua área de atuação. O que que tem, quem tá falando lá, né? O Communities Research Report é um super atualizado isso daqui. Esse livro o Filter World, que é muito bacana, como a gente está sendo filtrado o tempo todo pelos algoritmos, eu acho que é bom para a gente entender do que a gente está tentando escapar, né? Que é o ponto aqui. Estamos tentando escapar dos algoritmos, então é isso.
Aqui, esses artigos que trazem um pouquinho dessa visão de como são, de como seria essa nova internet menor, espaços menores, como a gente se conecta e pode estar em comunidade lá dentro, é bem legal. E esse último artigo, que ele é bem recente, que eu recebi ele na semana passada, falando realmente sobre esse novo KPI do pertencimento, como que a gente, como que já está mudando, já é uma realidade dentro das grandes redações, dos grandes jornais, dos grandes portais de notícia, esse lugar de, como fala, do pertencimento. Como eles conseguem medir isso? Como já não dá mais para só acreditar em visibilidade e algoritmos, certo, pessoal? Então, eu termino, vou parar o stop share. Plim.